Esses comerciantes, então, que já começam a ver a relação de valor, o que depois o Karl Marx, lá no Capital, vai colocar como a ideia da troca de valor, né? Começa a aparecer esse sentido da troca por valor, já não é mais o escambo, da troca por necessidade, vão se movendo no sentido de criar ideias que questionam esse estatuto da usura, que vão questionando aos poucos, justamente por esses movimentos são sincrônicos e simultâneos, né? O movimento da Carta Magna, da elaboração mais profunda no final do século XIII, já entrando no XIV e no XV, e com o processo da expansão comercial, no processo do entendimento de que eu posso desenvolver coisas, eu posso entender, e aí a gente pode pensar no Copérnico, a gente pode pensar tudo que vai acontecendo, a gente pode pensar na captação da luz, a gente pode pensar no entendimento que aquilo que a gente pode chamar já de um pensamento científico, um pensamento de perguntas, questões e observação sobre a realidade que até então nós não tínhamos sistematizado. E é claro que há uma figura que vai estruturar a cabeça de muita gente aqui, a minha principalmente, quando eu percebo isso, que a minha cabeça está completamente formatada nesse drive, né? Que é uma figura lindíssima, que infelizmente serviu a isso que estava acontecendo, porque é isso. Nossas ideias servem ao tempo, né? Mas eu adoro dizer dessa pessoa desse jeito assim mais amoroso, porque é uma pessoa chamada René Descartes, que muita gente vira para mim às vezes e fala assim: você é muito cartesiano. Já ouviram isso aí? Você é muito cartesiano. Você é muito cartesiano. Nossa, isso aí é um pensamento muito cartesiano. Por que a gente diz isso, né? De onde vem esse pensamento? É claro que eu estou falando coisas óbvias para vocês, mas acho legal voltar. Porque no discurso do método, olha que bonito Descartes. Ele é uma pessoa, como a gente. Ele diz assim: senhores, peço desculpas. É tão precário o que eu estou dizendo, assim. Isso não tem verdade nenhuma. O que eu quero aqui é tentar chegar à verdade. Olha só. É só isso que ele quer. Tentar chegar à verdade, ao verdadeiro. E ele desenvolve um pensamento que é um pensamento que a gente vai depois dar o nome de um pensamento analítico. Porque qual é a grande metáfora do Descartes? É assim, ó. A gente lembra que os gregos não abriam corpos, né? Não faziam autópsia, mas sabiam onde estavam os órgãos. A relação empírica, a relação da ausculta, a relação da filosofia que chega ao physis, que não tem nada a ver com a física moderna, tem nada a ver com o que a gente tem de física hoje, ao physis, que é o espírito, é absolutamente desenvolvida. No período de transição entre o feudalismo e o capitalismo, com esse pensamento descartiano, ou cartesiano, como a gente costuma dizer, apareceu esta ideia de que tem uma clássica imagem, várias imagens sobre isso, de um corpo dessecado e muitas pessoas em cima do corpo para olharem este corpo, né? Porque olha só que paradoxo que se abre com o Descartes, de que para eu saber o que tem dentro, precisa estar morto. A autópsia. A autópsia é a grande imagem do pensamento analítico. É a grande imagem que brota no pensamento analítico. Eu preciso abrir algo que está morto para analisar. Ou eu posso pegar uma coisa viva e vou ter que matar. Porque para eu analisar, eu tenho que ver as partes e as concatenações entre as partes. Esse pensamento cartesiano se aprofunda à medida que os burgueses, esse povo que tinha dinheiro, que começa a ter valor, passa a investir, passa a criar condições, passa a ser aquilo que a gente tem até hoje na nossa sociedade, que são aqueles... Como chama aquelas pessoas que bancam as outras? Que bancam as outras. Os chamados mecenas, né?
que bancam as pessoas, bancavam artistas e cientistas para darem respostas ao tempo. Então, essas pessoas que tinham uma inteligência analítica, né, sejam pictória, seja manual, seja intelectual, tinham os seus grupos de burgueses que fomentavam esse pensamento. E aí nasce, portanto, isso que a gente vai chamar de pensamento científico. A gente tem um grande movimento, que é um movimento, estou dizendo isso para vocês de um jeito chapado, mas a gente não pode esquecer que isso tem muitas coisas acontecendo. Entre este movimento de burgueses e o movimento popular dos comuns, aqueles que a Carta do Bosque dizia, tem um monte de coisa acontecendo. Um monte de pequenas revoluções para além da grande Revolução Francesa, que é o cume dessa ideia do movimento dos burgueses. A gente vai ter com isso o surgimento de um pensamento que é financiado, hoje a gente pode usar esse termo, né? Mas é óbvio que não se usava esse termo, financiado das ideias, que vai ser chamado de iluminismo, ou esclarecimento. São filósofos e filósofas, mas a gente provavelmente conhece mais os filósofos, porque essa é uma narrativa que nos chega deste jeito, nos livros didáticos, inclusive. E esses filósofos, essas filósofas, tinham como condição iluminar as trevas daquele período em que foi dominado fortemente por tensões, por movimentos ligados à igreja ou ao ocultismo, que só alguns tinham como revelado. Veja só, se não há aí uma hipótese para a gente pensar que quando a gente joga a luz em tudo, a gente está dizendo que tudo o resto era treva. Tanto que a gente nominou o período medieval durante séculos como treva. Eu não sei. Na minha infância ainda, o povo falava idade das trevas. Não sei vocês. Até a gente entender que era a idade do outono, que foi nomeado por Johann Huizinga, um grande historiador, né? Quando ele vai dizer que foi a idade do outono, a idade das trevas. Porque junto com essa ideia das trevas, nós anulamos também os saberes do bosque. Os saberes do bosque. Quem que vivia nos bosques? Quem é que estava dentro dos bosques? As beguines, na Bélgica, as mulheres que não queriam nem casar, nem ir para a igreja, mas queriam ter uma comunidade de mulheres. Essas mulheres que foram chamadas de bruxa, porque elas não queriam as duas opções que tinham para elas, que era casar, o matrimônio que condensaria o patrimônio, e a igreja, que era a devoção religiosa. Fora disso, não tinha opção. Então, essas mulheres cientistas, agora estou colocando aqui entre aspas, né, porque é uma nomeação minha, é a Idade do Outono, sim, Jéssica. É Johann Huizinga. Tem até um livro muito bonito dele, Pela Cosaque Naif, onde ele faz essa escavação do período medieval. Mas por que me interessa, ou me parece ser interessante falar de que o iluminismo, ele de alguma forma tenta dar tanta luz às ideias, né? O período racional, o período empírico, enfim, a gente sabe que existem filósofos mais empíricos, filósofos mais racionais, racionalistas, mas ambos os grupos de filósofos e filósofas colocavam condições de apagamento daquele que a gente pode chamar como pensamento mágico. Aquele pensamento que era de dentro do bosque. Eu acho que vocês sabem disso, mas a infância, como conceito, ela tem 3 séculos. Nós não tínhamos essa ideia de infância. Era quem vingava, vingava. Eram homúnculos, né? Pequenos adultos. Era isso. Essa era a nossa condição. A partir do século XVI, enfim, começa um olhar para isso, né? Um pensamento mais focado nessa ideia de uma
pedagogia, de uma instrução, mas a criança era um homúnculo. E por que eu estou trazendo isso? Porque quando alguém nascia, isso no período da Baixa Idade Média, com alguma deficiência ou muito doente, as famílias colocavam essas crianças no bosque. Davam ao bosque essas crianças. E não era comum, não era incomum, pessoas que entravam no bosque e eram atacados por essas criaturas. Seres rastejantes, seres defeituosos, né? Assim, no sentido da normalidade que a gente tem, seres bizarros, que foram traduzidos pelo pensamento mágico como gnomos, como seres fantásticos, seres de outro mundo, mas eram seres reais que comiam pessoas, inclusive, né? Porque na fome que tinham, eram brutalizados, eram selvagerados, era uma selvageria criada nesses corpos. Então a gente tem muitas iluminuras que mostram esses corpos, né? Que mostram essas figuras. Mas dentro do bosque também, os bufões, perfeito, Júlia. Os bufões, exato. As criaturas que não tinham uma normalidade, né? E dentro desse lugar se existiam suas comunidades, seus lugares de produção de comuns. Porque lembra os direitos dos comuns? Se produziam ali verdadeiras legiões, verdadeiros grupos, verdadeiros e isso que a gente chamou, claro, para um apagamento estereotipado, por uma ideia eu diria de uma soberba, né? De uma razão branca, eurocêntrica, masculina, né? Heteronormativa, que nós tivemos ao longo da nossa história, condições de uma certa normalidade que tinha como condição apagar isso como algo que fosse as trevas, né? Agora, é dentro do bosque que estavam os saberes das ervas, é dentro do bosque que estavam os saberes de outras formas de construção, de outras formas de saberes. E a gente tem aí uma condição para além das crianças, que é a condição da mulher, que aí a gente pode falar do martelo da feiticeira, que foi escrito no século XV e que por dois grandes inquisidores e torturadores, eu não tenho outra palavra para isso, que escreveram um tratado, né, sobre as mulheres, sobre como as mulheres são demoníacas. É um tratado, eu acho que todo mundo deveria ler. Eu li, quando eu li, assim, me esclareceu muita coisa. É horroroso, né? No sentido de a gente ver que aquilo foi escrito ainda no século XV. Eles não só fizeram tudo o que fizeram, como deixaram escrito esse tratado. Então, mulheres e crianças, que eram esses seres, que quando fugiam da normalidade, da norma imperiosa, né, iam para os bosques. Então, no iluminismo, esses saberes ficaram ocultos, né? Ocultos, mas volto a dizer, sempre naquela perspectiva de que os saberes do povo ficam, por vezes, dentro da terra, né? Continuam a existir, mas não se explicitam. Quais são os saberes que se explicitaram? Já no século XVIII, XIX, os saberes iluministas. Então, desde o Descartes, eu estou fazendo pulos e saltos históricos para a gente pensar juntos e juntas que há o movimento de tornar a coisa cognoscível, inteligível, nominável. Alguém quer falar isso? Não? Há um movimento para isso. O Descartes é alguém que cria um método, né? É o grande pai do método, que ele cria uma sequência para analisar as coisas nas partes e nas suas concatenações, e esse método vai ser utilizado por muitas pessoas. Há um texto do Descartes que eu acho bem importante, porque é onde ele diz, e que para mim tem uma chave aí, quando ele diz assim, olha só como o pensamento mágico é atacado. Ele diz assim, é um ataque ao pensamento mágico, mas com bom espírito, com o espírito de chegar à verdade. Ele diz assim, para a gente chegar às razões razoáveis, é necessário suprimir da linguagem, olha que forte, a paixão e o sonho. Porque são as paixões e os sonhos que desviam a gente da realidade, da análise da realidade, da percepção da realidade.
Essa frase, que é uma frase, uma sentença, que se articula no pensamento cartesiano, está atravessando nossos corpos nesse exato momento. Porque, querendo ou não, nós herdamos esta ideia de que o pensamento, quando ele é rigoroso, ele não tem nele nem sonho, nem paixão. Ele atravessa como método. E este método é o método que vai ser utilizado no iluminismo com esclarecimento, o que Max Weber vai chamar de desencanto. O mundo em desencanto. Olha que forte essa frase. Porque o que o Max Weber vai fazer é isso, ele vai olhar e vai dizer, olha, pensar desencanta. Mas não há, olha que paradoxo complexo, que nós estamos todas e todos. Estamos aqui. Se eu não penso sobre as coisas, eu não consigo, inclusive, pensar o que está sendo subtraído de mim. Por exemplo, o pensamento mágico. Agora, se eu só fico no pensamento racional, esse iluminista, eu não tenho acesso ao pensamento mágico. Então, esse é o paradoxo que nós entramos. Nós entramos exatamente aí. E qual é o antídoto para isso? Foram aparecendo alguns. Entramos com muita contundência nesse pensamento do esclarecimento, do iluminismo. Passamos o século XIX todo nesse, mas começa a aparecer corpos meio enlouquecidos no mundo. Olha a palavra que eu usei. Corpos apaixonados, que seguram a cabeça, como o caso clássico de um chamado Friedrich Nietzsche. Esse vai perturbar a órbita, porque ele vai indagar o corpo. Ele vai indagar por que a gente despreza tanto o corpo. Ele vai ler Gaia, ele vai ler a Mãe Terra, ele vai ler Gaia, né? Eu estou falando desses todos ainda da perspectiva europeia. Nós estamos falando de iluminismo atravessado por um corpo enlouquecido. Eu estou colocando agora com muita reticência isso que eu estou falando, hein? Porque isso aqui é intuitivamente irônico. Um pensamento que quem leu um pouco do Nietzsche vai dizer... Eu gosto sempre de contar uma história para as pessoas, assim, a minha mãe estudou até a 4ª série do primário, naquela época, né? 4ª série do primário. Não estudou mais, ela estudou até a 4ª série do primário. E minha mãe é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Né? Muito inteligente. De uma inteligência violenta, assim, né? Que fala tudo e tem uma precisão, assim. E um dia, o meu cunhado esqueceu um livro na casa dela. Ela já morava sozinha, escreveu um livro, segundo ela, fininho, na casa dela. Aí ela me ligou, naquele tempo tinha telefone fixo, né? Todo mundo tinha telefone, não tinha celular, telefone fixo. Então ela me ligou e falou assim, oi, Gil, tudo bem? Eu já era casado. E ela me disse assim, oi, Gil, tudo bem? Ah, como tá? Tá, tudo bem e tal. Você não sabe, o Luciano esqueceu um livro aqui em casa, um livrinho fino, muito simples. Sabe que é aquele livro que diz tudo que a gente pensa? Percebe? Escreve fácil, uma coisa que diz exatamente o que a gente pensa. Isso tudo que eu sempre pensei. Falei, mãe, qual é o nome do livro? Chama O Anticristo. Falei, E qual é o nome do autor? Ela tá o Nietzsche aqui, né? Ela leu lá. E isso, para mim, é a coisa mais incrível que eu sempre conto, que é assim, nós tornamos esses autores, na relação poder-saber, como indecifráveis, tendo que ser comentado por outras pessoas, né? Mas quando as pessoas leem, essas pessoas que são atravessadas pelo saber, todo mundo entende, todo mundo quer, deseja, né? Porque são ideias muito vivas, cheias de sonho e de paixão, né? Tudo aquilo que o Descartes falou que não poderia ter. Porque nós nos chegaríamos a... Bom, e o Nietzsche, então, ele vai dar uma bagunçada nisso, mas que bagunçada é essa? É uma bagunçada fundamental, porque esse pensamento esclarecedor, esse pensamento cheio de... E algumas delas preciosas, né? Preciosas, e ninguém está dizendo que esse pensamento não é importante, ele é super importante,
ele é, às vezes, delicioso, às vezes esteticamente lindo, mas ele não dá conta da totalidade, daquele bosque esquecido, atravessa o bosque no corpo do Nietzsche. É um bosque inteiro que vem no corpo dele. Não é só o esclarecimento da razão, né? O bosque todo está vivendo dentro dele, a ponto dele dizer, não estou suportando mais pensar tudo que eu estou pensando. Então não é lindo o que o Nietzsche viveu. Não é fácil ser um Nietzsche, porque ele não queria, ele não é, a gente não escolhe ser um Nietzsche, né? No sentido não de gênio, nada disso que eu estou falando, né? A gente não escolhe padecer das ideias, padecer dos afetos. Acontece. E o que ele fez foi escrever isso. E ao escrever isso, ele abre para a gente a seguinte sentença, que eu acho talvez a mais importante, que é: são os homens esclarecidos, agora, entre parênteses, frase do Juliano, tá bom? Que escutavam Beethoven, fecha parênteses, que fazem guerras, que colocam umas pessoas em frente às outras para destruí-las. Há algo que não fecha. É uma conta que não fecha. Porque esse humanismo, que era assim que se tratava o esclarecimento, nós vamos colocar o homem no centro das coisas, ele não deu resposta ao viver junto, ao viver bem, ao